Olá, senhores, eu sou o Victor Victorelli, sou professor e estudante de Filosofia e Lógica, dono do canal Victorelli, sou um canal de lógica, onde eu faço análises de argumentos de filosofia, de teologia, de apologética, até debates políticos, etc. E eu fui convidado pelo Peter, é uma grande honra estar aqui para mim, quero agradecer ao Peter, primeiramente, por essa oportunidade, para fazer aqui uma aula para vocês, dar uma aula para vocês de introdução à lógica, né? Então, principalmente introduzindo vocês à grande teoria do silogismo, tá? Então, nessa aula aqui a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que é lógica, o que é o silogismo e qual que é a utilidade disso tudo para a apologética, tá bom? Então vamos aqui para minha tela então, começando a nossa aula. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que exatamente é a lógica, tá? A palavra lógica vem do grego logos, que significa ordem, razão, discurso, entre outras coisas, tá? É uma palavra de difícil tradução, você tem diversas traduções possíveis dessa palavra, mas é mais ou menos por aí que orbita a sua acepção, tá? E a lógica ela é definida como a ciência e arte do raciocínio correto, tá? A ciência e arte do bem pensar, da forma correta de se pensar, tá? Bom, a razão, o pensamento, nós sabemos que é uma coisa essencial, né, fundamental do homem, né? Nós somos definidos por Aristóteles como animais racionais, tá? Então, a razão é essencial do ser humano. Isso já dá para entender mais ou menos a importância, então, de uma ciência que versa exatamente sobre a razão, tá? A lógica, então, ela vai estudar justamente a razão humana, tá? A razão humana. Por isso ela é tão importante. Nós pensamos a todo momento, nós usamos a razão a todo momento, e por isso a lógica é tão importante para nós, sempre, tá? A lógica ela vai ser também uma ciência instrumental, tá? O que isso significa? Ela é uma ciência que serve de instrumento para as outras ciências, né? Tanto é que o Aristóteles, né, o fundador da lógica, ele funda a lógica numa série de livros que são chamados posteriormente de Organon, né? Organon é esse conjunto de obras do Aristóteles sobre a lógica, e Organon é uma palavra em grego que significa justamente instrumento, tá? Então, a lógica, desde o seu início, ela é entendida, assim, como uma ciência instrumental. Por que a lógica é uma ciência instrumental? Porque ela vai estudar justamente a razão, e a razão é o principal instrumento de todas as ciências, né? Toda ciência se baseia, se vale da razão para formar os seus sistemas, né? E buscar o conhecimento específico, né? Restrito ali à sua área. No caso das ciências naturais, é claro, o conhecimento a respeito da natureza, no caso das ciências das quantidades, o conhecimento a respeito da quantidade e por aí vai, tá? Então a lógica ela vai ser uma ciência que serve de instrumento para todas essas ciências, e aí, evidentemente, você só vai conseguir ser um bom cientista da sua área se você entender bem lógica, né? Isso é um requisito, uma condição sine qua non para ser um bom cientista, para ser um bom intelectual, para ser um bom filósofo, para ser um bom teólogo e por aí vai, tá? E ela vai ser, ao mesmo tempo, além de uma ciência, uma arte da boa argumentação, tá? Então, além de ser um sistema teórico, né, ela fornece também um método, ela fornece as normas para construir um argumento, né? Arte nada mais é do que isto, tá? A arte vai sempre fornecer as normas para você construir bem uma obra. No caso, por exemplo, da pintura, né, você vai ter as normas ali para você fazer uma boa pintura. No caso da lógica, ela vai ser uma arte que vai dar as normas para você fazer um bom argumento, né? Você ter um bom raciocínio. Por isso que a lógica também é a arte da boa argumentação, tá? Então, podemos começar com esse entendimento preliminar do que seria a lógica exatamente, o seu escopo, o seu objeto de estudo, a sua importância, a sua utilidade, etc. A gente pode começar a estudar a teoria do silogismo, tá? Então, o que exatamente é a teoria do silogismo? Bom, nada mais é do que um estudo iniciado, né, por Aristóteles acerca do silogismo, tá? Que, segundo o mesmo, é o argumento em sua máxima excelência, tá? O silogismo ele foi muito usado na apologética pelos escolásticos, né, pelos tomistas, pelos filósofos medievais de forma geral, né, muito utilizado até hoje. Então, ele tem
uma importância fundamental dentro da filosofia, da teologia, da apologética e da ciência, de forma geral, tá? O seu domínio garante, então, uma argumentação segura e eficaz, tá? Mas o que exatamente é o silogismo? Como que a gente pode entender o silogismo? Ele nada mais é, no seu sentido estrito, do que um tipo de argumento composto de 3 proposições simples, tá? Onde 2 são premissas e a última é a conclusão. Então, um exemplo clássico aqui, né, de um silogismo: Tomás de Aquino é santo, ora todo santo é caridoso, logo Tomás de Aquino é caridoso, tá? Esse desenho, né, essa estrutura mais ou menos, certamente você já visualizou em outros momentos, né, uma forma muito natural de argumentar e muito comum. Então, provavelmente você reconhece já a estrutura do silogismo, tá? E como eu disse, ele vai ter então 3 proposições simples. Mas o que são proposições simples, né? Vamos entender isso aqui primeiro. Então, uma proposição nada mais é do que uma espécie de afirmação, de enunciado, tá? E aqui a gente não pode confundir com preposição, isso é uma confusão muito comum, tá? Não é preposição da gramática, tá? Do português. Proposição nada mais é do que um enunciado que tem um sujeito, uma cópula e um predicado, tá? Então, o sujeito, do português mesmo, que vai no comecinho da frase, o predicado, que vai mais para o final da frase, e a cópula, que é um verbo que estabelece a liga, a relação entre esse sujeito e esse predicado justamente, tá? Basicamente é isso que é uma proposição. Essa é a estrutura de uma proposição simples, tá? E nós vamos ter 4 tipos de proposições, né, que podem aparecer dentro de um silogismo. Vamos ter a total afirmativa, que é a proposição do tipo A, como todo santo é caridoso, né, então o todo aqui no começo mostra que é uma proposição total justamente, e o é caridoso mostra que é uma proposição afirmativa, tá? Total afirmativa, proposição do tipo A. A total negativa, do tipo E, nenhum santo é egoísta. Veja que nenhum santo é egoísta é a mesma coisa que todo santo não é egoísta, tá? Nenhum, a gente pode dizer que é equivalente a todo não, tá? Só que no português, a forma mais comum da gente dizer isso, a gente usa o nenhum, né? Uma forma mais mais comum, né? Mais consagrada no nosso idioma, então ficaria uma coisa muito feia a gente falar todo santo não é egoísta, né? Uma forma pouco usual no português. Então a gente pode usar o nenhum santo é egoísta aqui, mas com a consciência de que é a mesma coisa do que todo não, tá? E essa vai ser a nossa total negativa, que nesse caso aqui, tanto o símbolo de total quanto o símbolo de negativo se concentra nessa palavra nenhum. Aí nós vamos ter então a proposição parcial afirmativa do tipo I, nós chamamos. Então, algum santo é filósofo, né? O algum aqui, o sinal, a partícula que mostra que é uma proposição parcial, e o que é afirmativa, e por fim a parcial negativa do tipo O, algum santo não é filósofo, né? Então, parcial novamente, o não, denotando a qualidade negativa da proposição, tá? Essas são as nossas 4 formas de proposições, né? Nós chamamos geralmente as formas A, E, I e O, as 4 vogais. Temos também a proposição singular, tá? O que é a proposição singular? Por exemplo, Tomás de Aquino é santo, né? Que nós usamos aqui no nosso silogismo. Essa proposição, basicamente, vai ser uma proposição simples também, só que ela não tem esse quantificador, nós chamamos, né? Então esse algum ou esse todo no começo dela, né? Só temos o sujeito, a cópula e o predicado sem o quantificador, tá? Só que essa proposição, apesar de não ter o quantificador, ela funciona realmente como uma total, tá? Então, geralmente dentro da teoria do silogismo, a gente vai tomar ela, vai usar ela como uma proposição total mesmo, tá? Normalmente, tá? Então, se for afirmativa do tipo A, se for negativa do tipo E.
Então, muito bem. Entendido o que é uma proposição simples, podemos entender melhor agora o que é um silogismo, né? Então, o silogismo vai ter 3 proposições simples, onde 2 são premissas, tá? As 2 primeiras aqui, e uma conclusão, né? O que é premissa e o que é conclusão? Basicamente, premissa é aquilo que implica na conclusão. As premissas vão ser a parte do argumento que implica na conclusão, que gera, digamos assim, a conclusão, né? Quando nós dizemos, por exemplo, Tomás de Aquino é santo, ora, todo santo é caridoso, como que nosso espírito automaticamente gera a conclusão Tomás de Aquino é caridoso, tá? Que é a nossa conclusão. Essa é a ideia, mais ou menos, tá? Temos aqui, portanto, um silogismo que é perfeitamente correto, tá? As premissas implicam a conclusão, tá? Isso aqui, essa última proposição é realmente gerada por essas premissas, e caso as premissas sejam verdadeiras, a conclusão também necessariamente é verdadeira, tá? Isso aqui é um exemplo muito bom de um silogismo. Todo silogismo ele vai ter umas certas características, tá? Algumas partezinhas. Então, o sujeito da conclusão de um silogismo é sempre chamado de termo menor, tá? Termo menor, então, nosso Tomás de Aquino aqui. E o predicado da conclusão é chamado de termo maior, tá? Caridoso. O termo que se repete nas 2 premissas, então, vai ser chamado de termo médio, que nesse caso é o santo. E nós notamos aqui também, tá, que cada um desses termos aparece 2 vezes no argumento, tá? Então, Tomás de Aquino volta a aparecer aqui uma vez na premissa. E o caridoso volta a aparecer uma vez aqui na segunda premissa também, tá? Aí nós temos a premissa que contém um termo menor, ela vai ser chamada de premissa menor, tá? Então, essa primeira premissa é a premissa menor. E a premissa que contém um termo maior é chamada de premissa maior, normalmente, tá? Essa aqui é basicamente a estrutura e as partes de um silogismo, tá? Bom, em todo silogismo nós vamos ter uma forma e uma matéria, tá? Nós dizemos, em linguagem aristotélica, né? Aristóteles utilizava esses termos. Qual que é a forma do silogismo? É basicamente a estrutura, né? A maneira como você organizou o silogismo. E a matéria são os termos e as proposições que você usou no silogismo, tá? Então, dependendo da forma como você organizou as proposições, né? E é claro, os tipos de proposições que você usou, né? E a posição dos termos também, tudo isso determina a forma do silogismo, tá? E aí nós vamos ter algumas regras que governam justamente essa forma, que governam justamente se um silogismo ele tem uma forma válida ou uma forma inválida, tá? É extremamente importante que a gente conheça essas regras, tá? Porque você não precisa entender o conteúdo do argumento, né? Ou seja, a matéria do que se trata o argumento. Conhecendo essas regras, você já consegue analisar um argumento sem saber da matéria. Então você consegue, como lógico, analisar o argumento de um físico, analisar o argumento de um biólogo, né? Por exemplo, um biólogo que quer defender o evolucionismo, um físico que quer defender, por exemplo, que, sei lá, o que gerou o universo foi o Big Bang. Então, mesmo que você não domine essas áreas, com conhecimento de lógica formal, você consegue analisar esses argumentos através do conhecimento dessas regras formais, tá? Então vamos conhecer aqui essas regras para que vocês possam aplicar isso aqui na argumentação para apologética, para filosofia e por aí vai, tá? Útil para qualquer área do conhecimento. Então, a nossa primeira regra diz que um silogismo deve conter 3 e apenas 3 termos, tá? Então, pegamos alguns exemplos aqui. Lucas adotou um cão. Cão é o diabo,
logo Lucas adotou o diabo. Né? Nós vamos identificar aqui os termos menor, maior e médio. Nós teremos aqui perfeitamente, né, o Lucas, nosso termo menor, aparece uma vez na premissa. O diabo, nosso termo maior, que também aparece uma vez na premissa. Opa. E o cão, nosso termo médio, que aparece apenas nas premissas e não na conclusão. Bom, aparentemente, nós temos apenas 3 termos, né? 3 termos que se repetem 2 vezes cada, tá? No entanto, esse argumento soa um pouco estranho, né? Soa um pouco estranho, né? O cão é o diabo. O que isso quer dizer exatamente? Aqui a gente está falando aquela acepção de cão como sinônimo de diabo, né? Mas um tipo de expressão muito comum, né? Onde a gente fala que o diabo é o cão, tá? Só que esse sentido de cão, evidentemente, é muito diferente do sentido de cão que a gente tem quando a gente fala do cachorro, né? Do animal, tá? Ou seja, apesar de nós termos cão aqui, né, a mesma palavra nas 2 premissas, essas palavras estão com significados diferentes. Tá? Então, numa premissa significa cachorro e na outra significa diabo. Ou seja, nós não temos efetivamente 3 termos, nós temos 4 termos. Tá? Termo não é a mesma coisa que palavra. Tá? O termo, ele é a palavra unida a um certo conceito, a um certo significado. Um signo com um significado. Nesse caso, nós temos o mesmo signo, mas o significado é diferente. Portanto, são termos diferentes. Tá? Então, temos aqui sim a violação da primeira regra e, portanto, uma falácia dos 4 termos. Tá? Temos, em verdade, 4 termos. Cão, né? Vamos colocar os tracinhos aqui. O cão de novo com outro significado, o Lucas e o diabo. Tá? Então, ferimos a primeira regra. Nosso outro exemplo aqui, Deus é uma palavra, palavras foram criadas pelos homens, logo Deus foi criado pelos homens. Tá? Também aqui um outro erro grave aqui também. Né? Nós temos aqui Deus é uma palavra, aqui Deus é uma palavra, a gente se refere, né, puramente à palavra mesmo, a gente não se refere ao significado da palavra. Palavras foram criadas pelos homens, logo Deus foi criado pelos homens. Né? Então, quando a gente fala que Deus é uma palavra, a gente se refere apenas ao signo mesmo, né? Ao símbolo Deus, sem se importar com o significado. Então, de nenhuma forma a gente está querendo dizer que o referente dessa palavra Deus é uma palavra. Tá? Ou seja, Deus, nessa premissa e nessa conclusão, está sendo utilizado em acepções diferentes, né? Em imposições diferentes. Portanto, apesar da palavra ser a mesma, é uma falácia dos 4 termos também, tá, pessoal? Então temos uma falácia dos 4 termos nesses 2 casos. Os 2 são silogismos que ferem a primeira regra, tá? Os 2 aqui, vou colocar um xzinho aqui. Não vou colocar no final, vou colocar aqui no meio mesmo. Certo. Nossa segunda regra diz que um silogismo deve conter 3 e apenas 3 proposições, né? Bem parecido com a regra anterior. Tá? A violação dessa regra é uma falácia das 4 proposições. Tá? Aqui não precisamos trazer exemplos, é muito fácil de entender. Né? Você pode ter num silogismo apenas 3 proposições. Se tiver mais, falacioso. Tá? Não é um silogismo, você não tem um argumento válido nesse caso. Tá? Pelo menos um silogismo válido. Tá? Muito simples. Terceira regra, o termo médio deve estar distribuído em pelo menos uma das premissas. Distribuído, tá? Antes de entender essa regra, vamos entender o que significa essa palavra distribuído, que exatamente é um termo estar distribuído, tá? Então, um termo ele é considerado distribuído se ele é usado na proposição como abrangendo todos os seus referentes. Então, se ele abrange todos os seus referentes, ele é distribuído. Se ele não abrange todos os seus referentes, não abrange uma parte desses referentes, seja 99%, seja 1%, seja metade, enfim, se não são todos,
é não distribuído, tá? A ideia é essa. Então, se a gente pega um exemplo, por exemplo, todo homem é mortal. Nesse caso, fica claro que homem é distribuído. A gente se refere a todos os referentes do homem nessa frase. Então, você pegar cada homem que existe, você vai poder falar que ele é mortal. Porque usamos homem nessa proposição como distribuído. Agora, numa proposição como algum santo não é filósofo, fica evidente que temos um sujeito não distribuído. Né? Algum santo ou alguns santos. Nos dois casos, nós temos um sujeito santo não distribuído. Não nos referimos a todos os santos, evidentemente. Tá? Só que nem sempre é tão simples assim. Tá? Nem sempre a gente se refere apenas ao sujeito de uma proposição. Nós podemos, inclusive, avaliar o predicado de uma proposição para ver se ele está distribuído ou não. Tá? E aí, para facilitar, nós temos algumas regrinhas, tá? Que a gente pode aplicar muito facilmente para determinar se um termo numa proposição daqueles 4 tipos que nós conhecemos, tá? As formas A e O, está distribuído ou não. Então, nós vamos ter proposições totais, vão ter sempre o sujeito distribuído. Tá? Sujeito distribuído. Proposições parciais têm o sujeito não distribuído. Proposições afirmativas têm o predicado não distribuído. Tá? E negativas têm o predicado distribuído. Então a gente nota aqui que esses 2 primeiros governam a respeito do sujeito. E esses 2 últimos a respeito do predicado. Então se eu falo assim, essa proposição é afirmativa. Como que está a distribuição do sujeito? Não adianta. Para saber a distribuição do sujeito, eu preciso saber se é total ou parcial. Não se é afirmativa ou negativa. Tá? E vice-versa. Né? Então, se a gente aplicar essas regrinhas, as formas A e O, a gente vai facilmente determinar para cada uma delas a distribuição do sujeito e do predicado. A do tipo A, que era total afirmativa, então, total, sujeito distribuído, afirmativa, predicado não distribuído. Então, assim é a proposição do tipo A. Do tipo E, mesma coisa. Né? Sujeito distribuído, total, predicado distribuído, por quê? Negativa. Tá? Tipo I, sujeito não distribuído. Por quê? Parcial. Predicado não distribuído também. Por quê? Negativo. Tipo O, mesma coisa. Tá? Só aplicar as regrinhas aqui que facilmente conseguimos identificar a distribuição dos termos nas 4 formas aí. No caso das proposições singulares, como eu já falei, elas vão funcionar como as proposições totais. Tá? Então, Tomás de Aquino é santo. Tomás de Aquino, a gente toma o Tomás de Aquino como distribuído, né? E santo como não distribuído porque é afirmativo. Se fosse negativo, seria distribuído. Tá? Então, basicamente, isso aqui é a distribuição das proposições. Bom, tendo esse conhecimento, como que a gente consegue saber se o termo médio está distribuído? É muito simples. Tá? Então, primeiro vamos identificar o que é o termo médio aqui desse silogismo. Alguns homens são santos. Ora, todos os criminosos são homens. Logo, alguns criminosos são santos. Qual que é o único termo que se repete nas 2 premissas aqui nesse caso? Homens. Né? Homens se repete nas 2. Nosso termo médio. Então, ele tem que estar distribuído em pelo menos uma das premissas. Como que nós podemos saber isso? Muito simples. Identificar o tipo de proposição e saber a distribuição do termo médio. Então, alguns homens são santos. Proposição parcial. Proposição parcial, afirmativa. O que diz a respeito da proposição parcial afirmativa é que ela tem um sujeito não distribuído. Ou seja, homens aqui não está distribuído. Ok. Então tem que estar distribuído pelo menos na outra proposição, porque é isso que afirma a regra. Em pelo menos uma das premissas, o termo médio tem que estar distribuído. Vamos verificar. Todos os criminosos são homens. Todos, total. Sujeito, distribuído. Mas não é ele que nos interessa. É o predicado que é o nosso termo médio. Total, afirmativa. A afirmativa tem um predicado não distribuído. Tá? Então, nesse caso aqui, o nosso termo médio ele não está distribuído em nenhuma das 2 premissas. Portanto, cometemos uma falácia do termo médio não distribuído. Tá? É um argumento falacioso. Notem que é perfeitamente possível
nós visualizarmos de forma intuitiva e natural que esse silogismo, que esse argumento, ele não é válido. Tá? É fácil da gente notar isso. Por quê? Porque o que a lógica faz nada mais é do que identificar certas normas que já estão na nossa cabeça. Nós naturalmente já propendemos ao pensamento lógico. Você pegar um índio que nunca teve contato com a civilização, ele já propende a pensar de forma lógica, de forma racional. Ele tem a razão. Tá? Então, para nós, é natural buscar pensar de forma racional. Nem sempre conseguimos e muitas vezes não conseguimos, por diversos fatores. Falta de atenção, falta de cuidado, falta de conhecimento, né, a respeito da matéria ali em específico. Enfim, às vezes burrice mesmo, tá? Então, por diversos fatores. Um erro pode passar despercebido. Então, o que a lógica vai fazer é estabelecer as normas de forma estável para que, né, apesar da nossa natural propensão a pensar direito, nós possamos, com facilidade, com agilidade, de forma precisa, saber que erramos ou que outra pessoa errou, identificar exatamente e precisamente qual foi esse erro. Tá? Então, essa é a função da lógica dentro da apologética e dentro de qualquer análise argumentativa. Tá? É isso que ela vai fazer. Então, nós notamos aqui nesse caso que, ora, estamos afirmando que alguns homens são santos, todos os criminosos são homens. Evidentemente, a conclusão aqui de que alguns criminosos são santos não faz sentido. Afinal, nós afirmamos que todos os criminosos são homens, e não que todos os homens são criminosos. Né? Se afirmássemos isso, intuitivamente percebemos que o argumento estaria válido, e formalmente notaríamos que realmente está. Por quê? Porque aí o homem ficaria para sujeito da segunda premissa, e a premissa é total, portanto seria um sujeito distribuído, e portanto passaria pela terceira regra perfeitamente. Tá? Então, não foi o caso, não foi assim que o argumento foi organizado, portanto é um argumento falacioso. Tá? Agora a nossa quarta regra. Ela vai dizer então que os termos maior e menor devem estar distribuídos nas premissas se estiverem distribuídos na conclusão. Tá? Ou seja, o que ela está dizendo é o seguinte: não está dizendo que tem que estar sempre distribuído na conclusão, ou que tem que estar sempre distribuído na premissa. Está dizendo o seguinte: se tiver distribuído na conclusão, tem que estar na premissa. Se não tiver distribuído na conclusão, tudo bem, não precisa estar na premissa, tanto faz. Tá? Essa é a ideia. Então, nosso argumento aqui: tudo que favorece o mal é pernicioso, ora, alguma indulgência favorece o mal. Logo, toda indulgência é perniciosa. Né? Então, vamos avaliar esse argumento que nós temos aqui. Termo menor. Termo menor, indulgência. Sujeito da nossa conclusão. Né? Se repete aqui na premissa. Termo maior, perniciosa. Predicado da conclusão. Aparece aqui a primeira premissa. Premissa maior. Vamos avaliar a distribuição, então, desses termos. Maior e menor. Pernicioso. Primeiro de tudo. Tudo que favorece o mal é pernicioso. Uma proposição total, né? Afirmativa. Bom, o que dizíamos a respeito da total afirmativa? Que o seu predicado é não distribuído. Então, pernicioso aqui está não distribuído nessa premissa. Certo. Mas está distribuído na conclusão? Não está. Uma proposição total afirmativa também. Não está distribuído. Portanto, não tem problema. Tá? Não tem nenhum problema. Não ferimos a nossa quarta regra. Vamos agora avaliar o outro termo, o termo menor. Indulgência. Está distribuído na conclusão? Tá. Sujeito de uma proposição total. Está distribuído. Na premissa. Alguma indulgência favorece o mal. Proposição parcial. Sujeito de uma proposição parcial. Portanto, olhando as regras,
É um sujeito não distribuído. Logo, está não distribuído na premissa e distribuído na conclusão. Fere diretamente a nossa quarta regra. Tá? Comete, então, uma falácia do processo ilícito do termo menor. Tá? Cometemos um processo ilícito com um termo menor. Tá certo? Muito simples de analisar. Tá? Conhecendo aqui essas noções, fica muito fácil de analisar. Então, nossa quinta regra diz que a conclusão deve sempre seguir a premissa mais fraca. Então, o que é a premissa mais fraca? É uma premissa que é negativa ou parcial. Tá? Então, se você tem num silogismo uma premissa que é negativa ou parcial, necessariamente a conclusão deve seguir essa premissa. Ou seja, a conclusão também deve ser, respectivamente, negativa ou parcial. Tá? Então, por exemplo, tudo que fere a caridade deve ser evitado. Ora, alguma severidade fere a caridade. Logo, toda severidade deve ser evitada. Né? Notamos aqui, de imediato, que temos uma premissa parcial, uma premissa mais fraca, e, no entanto, a conclusão não seguiu essa premissa. Portanto, é um silogismo que fere essa nossa quinta regra. Tá? Fere essa nossa quinta regra. O que a gente percebe também é que essa regra ela é uma espécie de corolário da terceira e da quarta. Tá? Por quê? Porque, bom, você nota que a terceira e a quarta regra, elas por si conseguem cobrir todos os casos de silogismo que ferem essa quinta regra. Se fere a quinta, sempre vai ferir ou a terceira ou a quarta, ou as duas. Tá? Nesse caso aqui nós notamos que ele fere a nossa regra 4, a nossa regra anterior. Porque temos, mais uma vez, igual ao silogismo anterior, severidade, nosso termo menor, distribuído na conclusão, sujeito de uma proposição total, mas não distribuído na premissa, sujeito de uma proposição parcial. Tá? Então, você tem um termo que está não distribuído na premissa, mas está na conclusão, portanto, fere a quarta regra, uma falácia do processo ilícito do termo menor. Tá? Ou seja, a quinta regra, ela não é necessária. Ela é mais uma forma de ficar mais ágil e mais fácil para você perceber, para você identificar os erros de um argumento, só batendo o olho no argumento. Você bate o olho e percebe que tem uma premissa fraca, automaticamente você já sabe que a conclusão também tem que ser fraca. Se não for, certamente tem uma falácia ali. Tá? Então, é uma forma facilitadora da gente identificar um problema num silogismo. A nossa sexta regra, então, vai dizer que um silogismo não pode ter duas premissas negativas ou parciais. Tá? Então, vamos aos exemplos. Nós vimos que o silogismo, se ele tiver apenas uma premissa mais fraca, negativa ou parcial, a conclusão também tem que ser. Agora nós estamos vendo que ele não pode ter as duas premissas negativas ou parciais. Tá? Nenhum poderoso é misericordioso. Ora, nenhum pobre é poderoso. Logo, os pobres são misericordiosos. Tá? Nós vemos aqui que nós temos duas premissas negativas, né? Totais negativas as duas. E notamos que não dá para tirar nenhuma conclusão dessas duas coisas. Nem essa que a gente colocou, nem nenhuma outra. Tá? Não tem uma informação por tirar a partir de duas negações. Tá? Se eu nego que uma coisa é uma coisa, eu nego que outra coisa é essa mesma coisa, ou eu nego que essa outra coisa é a coisa anterior, enfim, qualquer espécie de duas negações seguidas não me dá informação para concluir nada. Eu não consigo tirar nenhuma conclusão disso. Pode testar com qualquer coisa. Tá? Não é possível tirar uma conclusão a partir de duas negações. Tá? Então temos aqui, sim, um silogismo falacioso. Assim como esse aqui também, assim como esse aqui também. Tá? Esqueci de ir fazendo os xizinhos aqui neles. E da mesma forma acontece com um silogismo parcial. Tá? Alguns homens são virtuosos, ora, alguns maus são homens, logo, alguns maus são virtuosos. Notamos aqui que nós não temos informações suficientes para concluir isso aqui que a gente quis concluir. Não dá para concluir que alguns maus são virtuosos a partir disso. Tá? Se alguns homens são virtuosos e alguns maus são homens,
não necessariamente esses maus que são homens são exatamente os virtuosos que são homens. Não há nada que assegure isso, tá? Nessas premissas. Então fica claro que essa regra ela tem um fundamento que faz sentido. Ela se fundamenta em algo que faz sentido. Nenhuma dessas regras, vocês podem notar, é uma arbitrariedade. Todas elas têm uma certa coerência, têm alguma razão. Vocês podem testá-las à vontade, fica aí até bom para praticar, tá? Então, mais um caso de um silogismo que é falacioso, que por sinal também comete uma falácia do termo médio não distribuído, né? No caso, homens aqui também, tá? E por fim, nossa última regra, regra 7, diz que um silogismo ele não pode ter uma conclusão negativa tendo duas premissas afirmativas. Basicamente, um silogismo ele só pode ter uma conclusão negativa se ele tem uma premissa negativa. Tá? Uma. Se eu tiver duas, não pode ter duas premissas negativas. Tá? Tem que ter uma para ser uma conclusão negativa. Nosso exemplo aqui: tudo que ofende a Deus deve ser odiado. Ora, toda mentira ofende a Deus. Logo, alguma mentira não deve ser odiada. Né? Isso aqui não faz o menor sentido, evidentemente. Tá? Nós precisaríamos concluir aqui que alguma mentira deve ser odiada. Tá? Não tem como você concluir a negação de nada aqui nesse caso. Tá? A evolução dessa regra aqui, então, é uma falácia da conclusão mais fraca. Essas são, então, as regras formais do silogismo. O que nós notamos, no entanto, pessoal, apesar da extrema importância dessas regras para análise lógica, é que mesmo um argumento que ele é formalmente válido, um argumento que cumpre com todas as regras formais do silogismo, ele ainda pode ter premissas falsas. Tá? E, portanto, nesse caso, ele não provaria a sua conclusão, mesmo sendo formalmente válido. Tem um clássico exemplo do Garfield. Né? Então, todo gato é azul. Garfield é um gato, logo Garfield é azul. Esse silogismo, apesar dele ser válido, você pode aplicar todas as regras, você vai perceber que ele passa por todas as regras. Ele tem uma premissa que é falsa. A premissa que diz que todo gato é azul é falsa. Né? Nesse caso, ele não pode provar a sua conclusão. Não pode provar que o Garfield é azul. Né? Nesse caso, realmente ele não é. Mas não significa também, tá, pessoal, importante, que por ter premissas falsas, a conclusão é falsa necessariamente. Também não é isso. A conclusão pode ser verdadeira. Por exemplo, se eu argumentasse todo gato é laranja, Garfield é um gato, logo Garfield é laranja, teríamos uma conclusão verdadeira. E, no entanto, teríamos uma premissa falsa, porque nem todo gato é laranja de fato. Tá? Então, o que acontece é que se temos uma premissa falsa, ou duas premissas falsas, num silogismo válido, nós não podemos dizer que a conclusão está provada. Nós não podemos concluir que a conclusão é verdadeira. Não quer dizer que podemos concluir que é falsa. Apenas não podemos concluir que é verdadeira. Tá? Então, a validade formal ela significa apenas o seguinte: se as premissas desse argumento forem realmente verdadeiras, a conclusão seguramente é verdadeira também. Tá? Mas se as premissas forem falsas, nada vai assegurar que a conclusão é verdadeira. Nem que é falsa também. Tá? Isso aqui que significa dizer que um argumento é válido. Apenas isso. Nada mais. Tá? Não podemos extrapolar o significado de um argumento ser válido. Então nós temos algumas distinções aqui importantes, de algumas noções, que vale a pena a gente prestar atenção. Então, um argumento ele é válido, como nós vimos, quando ele cumpre com as regras da argumentação, as regras formais. Inválido quando não cumpre. Tá? Portanto, os argumentos eles não podem ser chamados de verdadeiros ou falsos. Tá? Apenas as proposições. Argumento verdadeiro não existe. Existe argumento válido ou inválido. Quando nós temos um argumento que ele é válido e tem premissas verdadeiras também, aí a gente vai dizer que temos um argumento correto. Tá? É uma espécie de terceiro pilar que combina os dois anteriores.
Apenas os argumentos corretos são capazes de provar a sua conclusão de verdade, tá? E esses, então, que devem ser buscados na apologética e na teologia e em qualquer ciência. Nós devemos sempre buscar os argumentos corretos, tá? Esse é o nosso objetivo, sempre. Não simplesmente válidos, tampouco simplesmente com premissas verdadeiras, tá? Só que aí como que a gente determina então, né, quando as premissas são verdadeiras? A verdade é que dentro da lógica não tem como a gente fazer isso, tá? Não existem regras gerais que governem a matéria do silogismo, as proposições e os termos do silogismo, tá? Ou seja, se essas proposições são verdadeiras ou falsas, não existe nenhuma regra lógica que determina isso, sempre. Tá? É evidente que nenhuma regra poderia determinar se uma proposição como toda célula possui uma membrana plasmática é verdadeira ou falsa. Tá? Nenhuma regra estritamente lógica pode determinar se uma proposição como essa, biológica, é verdadeira ou falsa. Não faz sentido. Tá? Então, por isso que nós falamos sempre que o estudo da matéria dos argumentos convém apenas à disciplina com a qual essa matéria está relacionada. Nesse caso, né, biologia. Né? Biologia. Tá? Então, ao lógico, cabe apenas a análise formal. A análise material sempre depende de um conhecimento da matéria sobre o que se argumenta. No caso da apologética, por exemplo, não, conhecimento ali de teologia. Tá? Mas ao lógico, enquanto ele atua apenas como lógico, a gente vai fazer apenas uma análise formal do argumento. O resto cabe apenas à pessoa que estuda aquela disciplina especificamente. Tá? Se eu, como lógico, chegar e começar a analisar a premissa de um argumento, eu já não estou atuando como lógico, estou atuando como outra coisa. Como filósofo, né? Como qualquer outra coisa. É claro que essa análise formal do argumento pode ser inclusive uma análise formal, por exemplo, acerca de um subargumento. Né? Então o que é um subargumento? É um argumento que ele se liga a um argumento principal para sustentar, né? Para demonstrar uma das premissas desse argumento. Tá? Então, apesar de eu não poder determinar se uma premissa é verdadeira ou falsa, eu posso determinar se um subargumento que sustenta essa premissa é um argumento válido ou inválido. Isso eu posso fazer como lógico. Tá? Então até aí está dentro do escopo do lógico, está dentro da atuação do lógico, perfeitamente. Então, até agora, pessoal, nós entendemos muito do silogismo, entendemos muito como podemos demonstrar uma tese, né? Como podemos provar uma conclusão. Tá? Basta a gente construir o argumento e aplicar, né, construir o argumento conforme as regras, ou então avaliar se o argumento de uma outra pessoa está conforme essas regras e se ela de fato demonstra a sua conclusão. A gente já entendeu tudo isso. Só que na apologética não buscamos apenas provar coisas. Às vezes a gente quer defender, né? A gente quer nos defender de alguma coisa. Ou seja, queremos às vezes refutar nossos oponentes também, atacá-los. Tá? Refutar basicamente é você provar que teu oponente está errado, provar que a tese dele é falsa. Basicamente isso que é refutar. Tá? Então como que a gente pode refutar nosso oponente? Vamos, né, um breve parênteses aqui só para a gente entender isso aqui também, que é muito importante dentro da apologética. Como que a gente faz isso? Tá? Então, para você refutar uma proposição, basta você provar a contraditória dessa proposição. Tá? A contraditória da conclusão do seu oponente. É assim que você refuta ele. Tá? Mas o que é uma proposição contraditória? Vamos entender isso aqui rapidamente. Bom, nós temos as 4 formas aí, ó, né? Bom, essas 4 formas aí, ó,
elas formam relações de oposição umas entre as outras. Tá? A oposição que nos interessa aqui é a de contradição. Quais proposições são aqui contraditórias? Uma forma de você decorar, tá, bem fácil, é você organizar como eu fiz aqui, né, em duas linhas, colocar AE, AE, AI e AO, né, como se fosse um quadrinho assim. E você desenhar um quadrado aqui, que os lógicos chamam de quadrado das oposições. E bom, as contraditórias vão ser basicamente as que estão nas diagonais. Tá? Então, a contraditória de todo santo é caridoso é algum santo não é caridoso. A contraditória de algum santo é caridoso é nenhum santo é caridoso. E vice-versa, tá, pessoal? Tanto a contraditória dessa é essa, quanto a contraditória dessa é essa aqui também. Então, se meu oponente defende, por exemplo, que todo santo é caridoso, para refutar ele eu tenho que provar apenas que algum santo não é caridoso. Tá? E se ele defende que nenhum santo é caridoso, basta eu provar que algum santo é caridoso. Então, tá, eu mostro história, biografia de um santo, etc. Tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Então você vai construir silogismos que tenha por conclusão a tese contraditória do seu oponente. E como a gente sabe, pela conclusão, qual que é o termo menor e o maior do silogismo, fica muito fácil, né? Agora só vai faltar, por exemplo, vamos supor aqui um cenário. Meu inimigo, meu oponente, ele defende que nenhum santo é caridoso. Então eu quero provar a tese contraditória de que algum santo é caridoso. Para isso, basta fazer o quê? Já temos aqui o termo menor, que vai ser santo, o termo maior, que vai ser caridoso. Falta identificar um termo médio, com o qual consiga estabelecer uma relação entre eles. E, claro, determinar também, né, a quantidade e a qualidade dessas premissas que vão vir antes dessa conclusão. Mas já temos bastante informação, né, para tirar essa conclusão. Basta aí aplicar as regras e tentar construir um silogismo de acordo com essas regras, tá? Mas já dei aqui um bom caminho para você refutar a tese de um oponente. E aí, no caso, é claro, de proposições singulares, né, que são proposições que não têm quantidade, não são nem totais nem parciais, propriamente, basta a gente, né, trocar a qualidade, nós chamamos. Né? Então, se você diz que Deus existe, por exemplo, a contraditória é Deus não existe, a negação da sua. E se o teu oponente, um ateu, por exemplo, diz que Deus não existe, a contraditória é Deus existe. Então, você vai tentar provar essas proposições aí, tá? Com um silogismo. Uma observação importante de nós notarmos é que você tem que provar a contraditória da conclusão para refutar seu oponente. Tá? Não basta você provar a contraditória de uma de suas premissas, porque, como nós vimos, uma premissa falsa não garante que a conclusão é falsa também. E também não basta, tá, pessoal, você provar que o argumento dele é inválido. É muito bom você refutar a premissa ou provar que o argumento é inválido, né, tem um grande valor, mas não é o suficiente para refutar a tese do oponente. Não é o suficiente. Você, né, vamos supor, um ateu, se ele refutar a quarta via de Santo Tomás de Aquino, ele não vai estar provando que Deus não existe. Ele vai estar provando que a quarta via de Santo Tomás de Aquino não prova que Deus existe. Então, na segunda via de Santo Tomás de Aquino, se ele provar que uma premissa aqui diz que tudo possui uma causa é falsa, então ele não vai provar que Deus não existe. Ele vai apenas provar que esse argumento não pode provar que Deus existe porque uma premissa é falsa. Tá? Então, a ideia da refutação é essa aqui. Por fim, senhores, para a gente pôr em prática aqui tudo que a gente aprendeu nessa aula, quero analisar com vocês dois argumentos, tá? Dentro da parte de apologética, tá? Que tentam provar que Deus existe. Nosso primeiro argumento aqui, depois eu vou passar também para vocês dois argumentos para vocês mesmos analisarem com esses conhecimentos que vocês aprenderam, tá? Então, primeiro a gente vai analisar aqui o argumento Calan.
né? Um argumento muito famoso, muito utilizado na apologética. Qualquer coisa que venha a existir possui uma causa. Ora, o universo veio a existir. Logo, o universo possui uma causa. Muito bem. Então vamos começar aqui. Né? Temos 3 proposições, já anotamos logo de cara, não ferimos a segunda regra. Muito bem. Vamos identificar os termos. Tá? Então, nosso termo menor, sujeito da proposição aqui, universo. Uma causa aqui como predicado da nossa conclusão. Cada um se repete uma vez na premissa, né? As premissas, uma causa aqui em cima, universo aqui em cima. Muito bem. E temos aqui o nosso termo médio, tá? Nós podemos usar aqui marrom, veio existir. Notem, né, que aqui veio a existir e vem a existir estão em tempos verbais diferentes, estão um pouco diferentes, né, os verbos e tal. Não tem problema, é importante sempre ressaltar que o que interessa para a lógica não é o campo verbal, não é a forma como se manifesta verbalmente, gramaticalmente, morfologicamente, os conceitos que nós utilizamos. O que importa aqui é que a ideia é a mesma. É a ideia que tem que ser a mesma. É o que está por trás dessas palavras. É o que essas palavras significam que tem que ser a mesma coisa. E não as mesmas palavras exatamente. Tá? Então, por mais essa ínfima diferença gramatical entre um e outro, nós vemos que é o mesmo termo. Tá? E também não precisa ser apenas uma palavra. Pode ser algumas palavras significando uma coisa só, uma coisa única. Como é o nosso caso aqui. Tá? Então, vem a existir é o nosso termo médio, ou veio a existir. Certo. Então, podemos começar com a análise. Temos aqui 3 termos apenas. Tá? 3 termos aqui apenas. Temos a cópula, essas proposições. Tá? A cópula, nesse caso, está implícita nessas proposições. Essa aqui está, a cópula não aparece, mas nós poderíamos reformular a proposição de uma forma que gramaticalmente aparecesse ela no meio. Mesma coisa com a conclusão, mesma coisa com essa aqui, mas não é necessário, tá, pessoal? A gente conseguir identificar os termos já é o suficiente para a gente entender a coisa. E, bom, podemos começar a avaliar a distribuição dos termos. Então vamos começar pelo nosso termo médio. Bom, o universo veio a existir. Predicado aqui, né? Predicado de uma proposição afirmativa. Não estou negando nada, estou afirmando alguma coisa. Então é uma proposição afirmativa. Ora, sabemos que o predicado de uma proposição afirmativa é o quê? Não distribuído. Tá? Como nós vimos na regra, você pode voltar lá. Então, não distribuído na segunda premissa. Ok, primeira premissa. Qualquer coisa que venha a existir. Qualquer coisa. Que tipo de proposição é essa aqui, né? Bom, qualquer coisa, você reparar, tem o mesmo significado que tudo, né? Tudo que venha a existir possui uma causa. Portanto, é uma proposição total perfeitamente. Mais uma vez, por mais que verbalmente isso se expresse não perfeitamente, né? Naquela estrutura perfeita de todo S é P. Tá? Mas é uma proposição total, ainda assim. Então, tudo que vem a existir é isso que quer dizer. Então, é uma proposição total. E sendo uma proposição total, tem um sujeito distribuído. Portanto, o termo médio está distribuído em uma das premissas, o que cumpre perfeitamente com a nossa terceira regra. Depois nós podemos avaliar a distribuição dos termos menor e maior. Tá? Então, primeiro do universo. O universo possui uma causa. Ou universo, uma coisa singular, né? Então, uma coisa única. Proposição singular, nós vimos que ela funciona como total, no sentido de que ela tem um sujeito distribuído também. Então, distribuído aqui na nossa conclusão, e também está distribuído na premissa, porque também é uma proposição singular. Muito bem. Não ferimos a nossa regra. Predicado da conclusão, que é o nosso termo maior, uma causa. Não distribuído na conclusão.
não distribuído nas premissas também, então perfeitamente cumpre com as regras, tá? E notamos aqui todas as outras, né, que se seguem dessas ou não. Então não tem duas premissas negativas, né? Não tem duas premissas parciais, não tem sequer uma premissa fraca, tá? Não tem uma premissa negativa tendo duas premissas afirmativas. Então, tudo perfeito. Esse argumento aqui ele segue todas as regras formais do silogismo e, portanto, é sim um silogismo válido, tá, pessoal? Vou colocar o azul aqui. É um silogismo perfeitamente válido. E as premissas? São verdadeiras ou falsas? Como falei, não interessa, não é tarefa do lógico determinar isso, tá? Mas nós podemos notar aqui, é claro, que bom, o universo veio existir, é uma tese que já supõe que teve o início do universo, tem pessoas que defendem que ele sempre existiu, então é uma coisa que pode ser debatida, tanto cientificamente quanto filosoficamente. Tem a questão de que qualquer coisa que venha existir possui uma causa, isso aqui parece um pressuposto que qualquer cientista aceitaria e assumiria, né? Se não assumisse, seria uma desonestidade intelectual. Então essa premissa parece verdadeira, essa aqui dá pra gente discutir mais, enfim. Mas de toda forma, formalmente, que é o que nos interessa aqui, é um argumento válido, tá? Em relação às premissas, isso é de uma outra alçada, que não a nossa, tá? Então, primeiro argumento analisado. Muito bem. Argumento Calan formalmente válido. Vamos analisar agora o argumento ontológico do Descartes, tá? Esse argumento aqui é inspirado naqueles argumentos que foram naquela família de argumentos que foi criada por Santo Anselmo, que são os argumentos ontológicos mesmo, tá? Então, como que é o argumento do Descartes? O ser mais perfeito concebível necessariamente existe. Ora, Deus é o ser mais perfeito concebível. Logo, Deus necessariamente existe. Tá? Essa é a ideia do argumento. Vamos lá, por partes. Termo menor, Deus. Termo maior, existe. Né? É um predicado aqui, ou existe nesse caso. Está sendo tomado como predicado. Termo médio, que se repete nas duas premissas. Ser mais perfeito concebível. Perfeitamente. 3 proposições, 3 termos apenas, muito bem. Estamos indo bem até agora. Né? Lembrando, mais uma vez, poderíamos, né, se quiséssemos deixar na estrutura perfeita de uma proposição categórica aqui, poderíamos colocar assim, por exemplo, Deus é necessariamente existente. Né? Então, o ser mais perfeito concebível é necessariamente existente. Aí o necessariamente existente como um todo formaria o nosso predicado aqui, né? O nosso termo maior, tá? Nós quiséssemos deixar numa estrutura mais claramente de uma proposição simples, tá? Mas para uma análise aqui não é necessário sempre. Tá? Nesse caso aqui não me parece nem um pouco necessário, nós conseguimos visualizar bem o que é o sujeito e o que é o predicado dessa proposição, tá? Muito bem, então vamos começar a nossa análise. Primeiro, em relação aos termos. Existem apenas 3 termos aqui de fato? Né? Será que realmente existe? Então, se a gente aplicar todas as regras aqui nesse argumento, a gente vai perceber que ele passa por todas elas. Então, estaríamos inclinados a dizer que ele é um argumento válido. Mas isso pode enganar um pouco. Porque, na verdade, talvez ele não passe pela primeira regra, né? Que diz que o argumento, o silogismo, ele precisa ter apenas 3 termos. Por que ele não passaria pela primeira regra? Bom, quando nós falamos que o ser mais perfeito concebível necessariamente existe, nós estamos falando de um conceito criado pela razão. Né? A ideia de um ser mais perfeito, do ser mais perfeito. Tá? A gente está imaginando uma espécie de conceito. Assim como nós podemos imaginar um unicórnio, por exemplo. Nós concebemos o conceito de unicórnio. Beleza. É o que nós dizemos em seguida que esse conceito ele tem um certo predicado, um certo atributo. Assim como, por exemplo, o unicórnio, ele tem um atributo de ter chifres. Né? Esse conceito que nós criamos, o unicórnio, que não existe de fato, não existe nenhum unicórnio na vida real, ele tem um atributo que é o quê? É o ter chifres. É um predicado do unicórnio, desse conceito que a gente criou. E da mesma forma, a existência necessária
né? O ser necessariamente existente é um atributo do conceito de ser mais perfeito. Por quê? Né? Que aí entra, né, uma fundamentação dessa premissa, mas basicamente a ideia é a seguinte: o que não existe é menos perfeito do que existe. Logo, o ser mais perfeito que existe, né, o ser mais perfeito concebível que nós podemos conceber, ele necessariamente existe. Porque se ele não existisse, ele seria menos perfeito. Tá? Ele não seria o mais perfeito ainda. Então nós podemos dizer que esse conceito que nós estamos criando, ele tem esse predicado de necessariamente existir. Na segunda premissa a gente diz então que Deus é esse ser mais perfeito concebível. E realmente, geralmente quando a gente fala em Deus, o conceito de Deus é o conceito do ser mais perfeito concebível, principalmente dentro do teísmo clássico. Então Deus ele é tradicionalmente entendido como o ser mais perfeito concebível. Então perfeito, estamos dizendo então que esse conceito que nós criamos se identifica completamente e perfeitamente com o conceito de Deus. Muito bem, perfeito. Só que o problema está nesse final aqui. Quando nós pretendemos dizer, então, que Deus existe na realidade. Por quê? Há um problema aqui. Porque nós estaríamos transpondo, tá? Transpondo do universo conceitual ou ideal para o universo real. Dos entes de razão para os entes reais. Isso é uma transposição que não pode ser feita. Por que ela não pode ser feita? Dentro de um contexto formal aqui no silogismo. Porque antes nós nos referimos a Deus como um conceito. E agora nós queremos nos referir a Ele como uma coisa que existe de fato, como um indivíduo realmente existente. Então é como se eu quisesse falar do conceito de unicórnio antes, depois quisesse falar do nada de um unicórnio real. Ou seja, antes eu me referia a um conceito, a uma coisa, depois eu me referia a outra coisa, que é um objeto que existe de fato, que realmente existe. Então, notamos mais uma vez que temos termos diferentes, basicamente. Se for para resumir o problema, nós temos termos diferentes. Deus nessa premissa é um conceito. Deus na conclusão é uma pessoa, é um indivíduo. Ainda que se nós quiséssemos, aqui nessa conclusão, atribuir esse predicado ao conceito de Deus, ou seja, se nós não pretendêssemos aqui, né, como Descartes pretendia, provar Deus como um ser real, funcionaria o argumento, mas não teria os fins que ele busca aqui, né, que é provar que Deus existe. Não teria isso. Por quê? Ele só estaria provando que um certo conceito que a gente concebeu, ele tem um certo predicado que a gente quis atribuir a ele. Ao conceito. Apenas ao conceito. Mas a partir do momento em que há uma intenção de transpor esse predicado que é do conceito para um indivíduo real, nós estamos cometendo uma falácia dos 4 termos. Nós estamos ferindo a nossa primeira regra. Portanto, esse silogismo aqui, por mais que exteriormente ele pareça, mais uma vez, um argumento válido, um silogismo válido, que cumpre com as regras, na verdade ele fere com uma das primeiras regras. Tá? Na verdade, com a primeira regra que a gente viu, inclusive. Tá? Nesse caso em particular, os lógicos medievais têm até um nome, que é a fallatia suppositio, a falácia de suplência. Tá? Não vale a pena a gente aprofundar tanto aqui nessa aula, porque a gente mergulharia muito profundamente em algo que foge um pouco do que a gente viu aqui nessa aula. Mas a ideia é mais ou menos essa. Para quem quiser realmente se interessou por isso aqui, quiser uma análise mais profunda desse argumento, e com mais calma, eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso. Tá? Sobre o argumento ontológico de Descartes, onde eu falo dessa falácia de suplência. Tá? Então só jogar Victor Ellis no YouTube que você encontra. Mas deu para sintetizar bem aqui nessa aula um pouco do problema do argumento ontológico do Descartes. Tá? E há um problema bem parecido com o argumento de Santo Anselmo. Tá? E aí então, feitas as nossas análises, pessoal, dos nossos argumentos, eu vou deixar 2 para vocês analisarem.
tá? Treinarem, praticarem as regras, né, e o conhecimento a respeito do silogismo que vocês viram aqui. Primeiro, um argumento mariológico, né, da parte da Mariologia, que tenta provar que Maria é mãe de Deus. Tá? Então, Maria é mãe de Jesus, ora, Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus. Peço que analisem esse argumento, apliquem as regras, tentem se livrar de qualquer problema que seja puramente verbal, puramente linguístico, que não seja de fato um problema no conteúdo dessas proposições, tá? Que nós analisamos na lógica o universo dos conceitos, do que significam os símbolos, e não dos símbolos mesmos, tá? Então, cuidado com qualquer empecilho que seja apenas na parte linguística e tenta analisar realmente o conteúdo desse silogismo. E, por fim, a via do motor imóvel de Santo Tomás de Aquino, que é a sua primeira via para provar que Deus existe. Tudo que está em movimento é movido por algo, todas as coisas desse universo estão em movimento, logo todas as coisas desse universo são movidas por algo, tá? Esses são os silogismos que eu passo aqui para vocês analisarem, e basicamente essa aqui foi a nossa aula, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, realmente espero que tenha sido proveitosa. Enfim, certamente a lógica é muito importante para a apologética, e convido todos vocês a realmente começarem a estudar mais a lógica para aprofundarem os seus estudos na apologética, na teologia e na filosofia, tá? É um convite sincero, tá? Realmente é muito importante para todos nós. Infelizmente no Brasil não se dá essa importância à formação em lógica como se deveria dar, né? Como se dá, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá é lotado de escolas de artes liberais e faculdades onde eles estudam lógica. Aqui no Brasil não tem isso, basicamente, tá? Então, faça a sua parte, estude você mesmo por conta própria a lógica, tá? Então, basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigado, Peter, pela oportunidade. E espero vê-los numa próxima. Tchau, tchau. Até mais. Além das aulas semanais, os inscritos da Escola de Apologética têm acesso a formações completas para a defesa da fé e a nossa comunidade de alunos. Nós também vamos promover debates e outras ações, além de produzir materiais para promover a apologética católica aqui no Brasil. Nós queremos um Brasil católico de verdade, mas sem um exército bem formado, capaz de apresentar com propriedade e segurança as razões da nossa fé, isso não será possível. Se você compartilha dessa mesma aspiração que nós, eu te faço um convite. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo e conheça em nosso site tudo que nós temos para te oferecer. E faça a sua inscrição na Escola de Apologética. A hora é agora. Eu vejo você na escola.